Bom, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Partimos aí para nossa 10ª aula de Geografia, Urbanização Brasileira e Conceitos Urbanos. Eu espero que vocês estejam animados para mais um dia aí de Projeto Raízes e sigam meus bons, né? Bom, deixa eu ocultar isso daqui. Bom, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o processo de urbanização brasileira, as características dessa urbanização, né? Essa urbanização tão intensa, os problemas que essa urbanização super descontrolada gerou e ainda gera, né? Então a gente vai tratar também dos desafios que a gente enfrenta até hoje, além também de estudar algumas das maiores aglomerações urbanas do mundo, né? Falaremos também sobre a hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana, né? É o nível em que as cidades estão, né? Uma cidade tem um nível de importância maior que a outra, em que posição essa cidade está dentro de uma hierarquia. Isso é muito importante, tá bom? Então, para a aula de hoje, eu espero que vocês estejam com o conteúdo da aula passada mais ou menos fresco aí na cabeça de vocês. Tudo bem? É importante isso para vocês entenderem aí esse processo de urbanização, ok? Na aula passada nós vimos que o Brasil, no começo, né, do seu, da sua história, ele foi muito dependente do setor primário. Então o Brasil, ele exportava produtos primários, grãos, tá bom? Produtos sem nenhum valor agregado, produtos baratos, ok? E o grande cara e o grande nome que deu uma empurrada para o Brasil se industrializar foi Getúlio Vargas. Mas essa industrialização, ela foi uma industrialização empurrada, tá bom? Getúlio Vargas não teve tipo uma grande ideia, ele foi o cara que sacou as ideias. Ah, ele é um cara visionário. Não, o Brasil foi obrigado, não só o Brasil, mas os outros países, eles foram obrigados a se industrializar, a passar do primeiro setor para o segundo setor, porque senão ele ia afundar. Lembra que o principal comprador de produtos brasileiros era os Estados Unidos? Com a crise de 1929, perdemos o nosso maior cliente. Se o meu cliente não está conseguindo comprar, para quem eu vendo? Então, o Brasil ele teve que se industrializar para não ficar para trás, né? E essa transição do setor primário, ou seja, da roça, do campo, para a industrialização, para a cidade, ela teve uma característica muito marcante que desenhou as cidades brasileiras e desenha até hoje. A gente vai entender isso daí, tá bom? Sempre existiu uma tal divisão internacional do trabalho, onde os países maiores, né, os mais desenvolvidos, os mais ricos, obrigavam os países a seguir. Então, lá no século XV, por exemplo, tinha a metrópole, né, que era dos países europeus, e as suas colônias. O Brasil era uma dessas colônias, né? E era trabalho da colônia extrair produtos naturais, né, como o ouro, minerais valiosos, madeira, enfim, e vender para sua metrópole. Então o Brasil extraía esses produtos primários e vendia unicamente para Portugal. Lembra que isso só parou de acontecer com a abertura dos portos em 1808? Ok? Hoje nós também temos uma divisão de trabalho. Os países subdesenvolvidos, como o Brasil, ele está inserido nessa atividade econômica aqui. Nós produzimos produtos industrializados, além da matéria-prima. O Brasil é um grande produtor de matéria-prima ainda, né? Nós temos uma extração muito grande de minérios. Nós produzimos muitos grãos, vendemos comida para o mundo inteiro, tá bom? O Brasil vende comida para o mundo inteiro. É triste que tem tantos brasileiros que morrem de fome, né? Bom, então, o trabalho dos países subdesenvolvidos é produzir produtos industrializados e matéria-prima. Para quê? Para vender para os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles produzem produtos industrializados, só que com alta tecnologia. E fica responsável por todos os investimentos, né? Para gerir todo o dinheiro aí do mundo, ok?
Então, essa transição do setor primário para o setor secundário foi esse êxodo rural aí. Chamamos isso de êxodo rural. É o homem saindo do campo e indo para a cidade. Mas não porque ele quer, porque ele foi empurrado, ele foi obrigado, tudo bem? Não se esqueçam disso. O que obrigou ele? A nova divisão internacional do trabalho, que falava que o Brasil tem que ser industrializado. O Brasil não pode ficar mais só sendo um país agrário, ok? E a concentração fundiária. Então, tinha um carinha lá no sertão que ele vendia alface, por exemplo. Os grandes fazendeiros começaram a chegar e comprando terras e acumulando terras e começaram a vender alface também. Grandes estufas, vendendo alface para o país inteiro. Aquele carinha lá, com aquela hortinha dele, ele vai conseguir sobreviver? Ele não vai conseguir competir com o fazendeiro. Ele vai ser obrigado a vender a sua terra para o fazendeiro. Ok? Daí começou a surgir os grandes latifúndios. O que é um latifúndio? É uma grande porção de terra, gigantesco mesmo, maior do que cidades. Existem fazendas maiores do que estados brasileiros. Imagina, uma fazenda maior do que um estado. Existe. Estão concentradas principalmente no centro-oeste brasileiro. Então, esses pequenos produtores, eles eram obrigados a sair, né? Outra coisa, a mecanização do campo. Se eu trabalho colhendo café, do nada chegou uma máquina que me substitui. Eu perdi meu emprego. Eu já não tenho minha terra, já não tenho meu emprego. O que eu vou fazer no campo? Vou morrer de fome. Então eu sou empurrado, chutado para a cidade. Além de, lógico, o Brasil vender na época uma ideia de que morar na cidade era muito melhor, morar na cidade você ia realizar todos os seus sonhos, você ia crescer, você ia enriquecer. Tá bom? Então aconteceu que muitas pessoas abandonaram o campo e foram para a cidade. E vocês precisam entender essa tríade que é a urbanização, ok? Como que um país é urbanizado? Através do êxodo rural, ou seja, da migração das pessoas do campo para a cidade. E essa migração acontece diante a uma industrialização, onde eu ofereço nas cidades emprego. Então, o êxodo rural mais a industrialização gera urbanização. E um país urbanizado é um país que tem 51% da sua população morando em cidades. O Brasil é um país urbanizado. E ele atingiu essa urbanização, olha aqui ó, nesse gráfico, em 1970. Em 1970, 56% das pessoas já moravam em cidades. Olha só. O principal êxodo rural do Brasil é esse daí que a gente conhece muito bem, das pessoas que moravam no Nordeste e vinham para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou seja, vinham para o Sudeste em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego. Tudo bem? Tem até uma charge aqui, né, do carinha falando. Rápido, querida. Chega de sofrer com a seca, vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. Essa era o que passava na cabeça das pessoas. Meu, eu não consigo mais morar aqui no Nordeste, não consigo mais morar no sertão, eu tenho que dar uma vida melhor para minha família. Vou para São Paulo, São Paulo eu vou conseguir dinheiro. E daí acontecia que muitos homens, por exemplo, vinham para São Paulo para tentar ganhar a vida aqui, conseguir um dinheirinho para mandar para a família dele lá no Nordeste, ou então juntar um dinheirinho para trazer a família dele, ou às vezes vinha o casal para São Paulo para tentar uma vida melhor aqui, para depois conseguir trazer os filhos. Acontecia muito isso, muito. Quantas pessoas que você não conhece que teve essa história na sua vida, que está aqui em São Paulo e que veio do Nordeste para São Paulo para tentar uma vida melhor, ok? Só que é claro que isso nem sempre, né? Esse sonho virava pesadelo, né? Às vezes esse sonho virava pesadelo, porque essas pessoas saíam do Nordeste totalmente sem nenhuma instrução. Vinham para São Paulo, chegava aqui, eles precisavam de uma mão de obra tal, a pessoa nunca foi instruída, ela nunca estudou, ela. Então, muitas vezes essas pessoas vinham para São Paulo e acabava tendo, né, as portas fechadas na cara, enfim. Só para a gente saber aqui, o Brasil atualmente, né, ele tem, atualmente não, né, esse censo foi de 2015, né, mas 85% das pessoas, né, dos brasileiros moram em cidade. A região sudeste é a mais urbanizada de todas,
com mais de 90% morando em cidades. A região Nordeste é a menos urbanizada, ok? E a região Centro-Oeste, ela está em segundo lugar em urbanização. Mas ela também é a região menos povoada, tá bom? De todas as regiões, existem menos pessoas aí no Centro-Oeste. E as pessoas que moram no Centro-Oeste, elas moram em sua maioria nas cidades. Porque o campo está tomado por grandes fazendeiros, por grandes latifúndios. Tudo bem? Então a pessoa até pode trabalhar no campo, mas ela mora na cidade. Existem pouquíssimos produtores locais, pequenos produtores no Centro-Oeste, tá bom? Então o que aconteceu? Tanta gente vindo para São Paulo em um pouquíssimo intervalo de tempo. O que aconteceu? Esse processo de urbanização não foi planejado. Tava chegando gente de todo canto do país aqui para São Paulo. Você acha que a cidade ia dar conta? A cidade não estava preparada, não tinha moradia suficiente. As pessoas chegavam para São Paulo, elas tinham que morar em algum lugar. Ela conseguia morar no centro? Não conseguia morar no centro. Por quê? Porque surgiu uma tal especulação imobiliária ali, né? Sempre teve. Mas agora ela se intensificou. O que é essa especulação imobiliária? Vocês vão ouvir muito essa palavra hoje. Especulação imobiliária é o quê? Eu tenho ali a minha infraestrutura limitada ali no centro da cidade. Tá vindo um monte de gente morar para cá. Quem que vai usufruir dessa infraestrutura, dessa pouca infraestrutura que tem na cidade? Quem tiver mais dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai morar no centro. Vai procurar um lugarzinho para morar aí mais longe do centro, mais afastado. Então aconteceu aí esse processo de favelização, né? Esse processo de periferização. As pessoas não conseguiam moradia no centro, tinham que morar nos arredores, nas periferias. E essa ocupação era regular? Lógico que não. As pessoas elas tinham que construir a casa dela, não importasse onde. Ela achava, aqui tá vazio, vou construir minha casa. Tinha rede de esgoto? Não. Tinha energia? Não. Tinha água? Não. Tinha ônibus passando na porta? Não. Não tinha nem rua. Então as cidades, os bairros periféricos, eles foram sendo construídos sem nenhum planejamento de infraestrutura, sem traçar vias. Então as periferias têm muitas ruas muito estreitas, porque foram os próprios moradores ali que se organizaram, que projetaram aquele bairro, né? Então foi deixado pouquíssimas ruas e ruas muito estreitas. Então muitas cidades sofrem até hoje, não consegue passar um ônibus. Tem ruas que não suportam um ônibus. Como que a pessoa vai ter um transporte se a rua dela não suporta um ônibus? Né? Tanto que a gente tem tantas dessas lotações menores aí nas periferias. Enfim, esse processo de urbanização lá da década de 70 fere a cidade de São Paulo até hoje, tá bom? É uma doença crônica, da qual São Paulo, olha, eu como arquiteto urbanista não tenho boas previsões para isso não. Vai demorar séculos para São Paulo conseguir dar uma vida digna para todos os cantos da cidade, ok? Então ficou tudo muito concentrado, muito sem planejamento, ok? As cidades elas foram crescendo de forma irregular para os lugares onde ninguém morava, ou seja, morro, próximo a rios, ok? Lugares onde o ser humano não deveria habitar, ele está habitando, tá bom? Ele está habitando. Então é isso, gente. Tá vendo aqui essa charge aqui de um ETzinho que tá dando uma volta aqui pela Terra, né? Ele tá passeando aqui pela cidade, tá, ele viu, né, como que a gente mora e tal, dele, que legal. Bom, assume a direção aí que eu vou descansar um pouquinho. 5 minutos depois ele, poxa, nós já estamos em outro planeta? Como assim? Daí o outro fala, não, ainda é o mesmo. Tipo, você ainda não saiu do planeta, você não saiu nem da cidade. Aqui eu tenho a cidade formal, aqui eu tenho infraestrutura, aqui eu tenho uma especulação imobiliária, aqui eu tenho saúde, aqui eu tenho escolas de qualidade, aqui eu tenho faculdade, aqui eu tenho parques, aqui eu tenho lazer, aqui eu tenho segurança. Aqui, nos morros, nas beiradas, foi crescendo e o governo com os olhos tapados. Tipo, eu preciso desses moradores, eu preciso de mão de obra. Essa mão de obra precisa de um lugar para morar. Eu vou oferecer? Não vou. Eu vou expulsar? Não vou, porque eu preciso deles. Mas eu também não vou oferecer moradia. Eles que se virem. E daí foi surgindo as grandes favelas das grandes cidades brasileiras. Não só no Rio de Janeiro, tá?
São Paulo tem muitas favelas aí, principalmente na periferia. E em lugares também do centro, algumas ainda resistem. Mas a especulação imobiliária é muito sádica nesse ponto. Então aqui está um mapa, né, da evolução da população urbana, né? O Brasil ele foi colonizado pelo litoral, então, né, o litoral sempre foi mais urbanizado. Atualmente, né, essa urbanização ela foi se interiorando, né, entrando no interior do Brasil. O estado de São Paulo, seu interior é muito urbanizado, ok? Bom, os problemas dessa urbanização aí louca, maluca, teve um crescimento desordenado. Todo mundo vindo para a cidade. O campo estava vazio. Todo mundo saiu do campo e veio para a cidade. O campo ficou para quem? Para os grandes latifundiários, para os grandes fazendeiros. Agora, esses caipiras foram tudo para a cidade. Ok? Eu posso ficar aqui com as minhas terras, cultivando e vendendo comida aí a rodo para a China, para os Estados Unidos, para quem eu quiser, menos para os brasileiros. Então o que aconteceu? A infraestrutura da cidade, ela nunca foi pensada para suportar essa demanda tão alta, esse adensamento tão descontrolado. Esse inchaço urbano, ele não foi previsto. Quantas vezes os seus pais ou vocês mesmos que pegam um trem já não viram a Estação da Luz desse jeito aqui amarrotada? As vias, as ruas, as avenidas de São Paulo não foram projetadas para o tanto de habitantes que ela comporta atualmente. Quer dizer, que ela não consegue comportar atualmente. Então, todos os dias vai acontecer isso, durante todos os dias do ano. Quantas vezes você conhece alguém aí que ficou anos e anos na fila do SUS para conseguir uma consulta? Quantos lugares que você não conhece aí que não tem infraestrutura, que o esgoto corre assim, céu aberto? Em plena cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a maior cidade do hemisfério sul do planeta, ainda tem regiões em que as pessoas vivem assim, ó, no meio do esgoto, porque ainda não tem infraestrutura. Por quê? Porque a cidade ainda continua crescendo, novos bairros continuam surgindo. E o poder público está a par disso? Lógico que não. Quer dizer, ele até tá, mas ele tá, ó, de olhos vendados. Não quero saber disso não. Isso só vai me dar gasto, só vai me dar dor de cabeça. Ok? Escolas. Quantas mães não dormem na frente de uma creche aí para conseguir matricular o filho? Ok? Esse inchaço urbano, ele gera muitos problemas, né? Então, a cidade, ela não comporta isso tudo de gente. Isso acontece em qualquer crise aí que tem, as pessoas vão ser demitidas, não vai ter emprego suficiente, porque eu tenho muito mão de obra, eu não vou segurar o meu empregado se eu posso conseguir outro assim, ó, um piscar de olhos, ok? Então, está acontecendo já há um bom tempo esse processo de desmetropolização. É o clássico da família que veio de outra região do país, do Nordeste, por exemplo, para São Paulo, atrás de uma vida melhor, chegou aqui, viu que não é tudo isso, está morando mal, na periferia, muito longe do trabalho, não tem luz, não tem saneamento básico, os filhos não têm uma escola de qualidade para morar, ela pensa o quê? Meu, isso daqui não é a vida que eu imaginei. Quero voltar para minha terra. Daí a pessoa vai, arruma as malas e volta para a terra. A cidade dos sonhos virou a terra dos pesadelos. E acontece isso. Então eu tenho uma cidade formal e a cidade informal, que vai se alojando em lugares onde antes estava ali vazio. A pessoa precisa morar em algum lugar. O poder público não ajuda, eu vou me virar, não vou morar na rua. Então as pessoas começam a invadir, começam a criar várias comunidades aí em áreas que normalmente que não deveriam haver a presença de humanos ali, por exemplo. Se esse rio aqui inundar, essas pessoas aqui que vão sofrer. Elas que vão perder o pouco que elas têm. Ok? Bom, gera um outro problema aí. Esse é um problemão gigantesco. Gentrificação, anotem isso. Esse processo aí de gentrificação, o que, que é isso? É simplesmente a mudança social e econômica de um lugar, de um espaço. Ok? Então, eu tenho aqui essa cidade, observem aqui essa cidade. Eu tenho essas casas aqui com áreas, nossa, essas vias bem
arborizadas, parece bem planejado e tal. E do lado eu tenho uma área aqui em potencial, que a especulação imobiliária vai ver aquilo como uma área em potencial. Eu posso criar aqui nessa área onde tem essa favela aqui um hotel, um centro de lazer, um centro, sei lá, comercial, um shopping, mais residências de alto padrão e vou ganhar muito mais dinheiro do que mantendo essa favela aí. As áreas elas vão começando a assumir uma importância muito grande e as pessoas que não conseguem acompanhar esse desenvolvimento, conseguem acompanhar esse giro do capital, acabam sendo expulsas, tá bom? Tem até uma charge aqui, ó, para vocês verem isso, para exemplificar isso. Tipo, olha, filha, aquela casinha lá embaixo, a mamãe morava quando era criança, com a vovó e com o vovô. A gente teve que sair de lá, virou patrimônio. O empresário paulista comprou tudo. Então a pessoa antes tinha a casinha dela ali e vivia ali. Só que daí o bairro dela começou a crescer, começou a surgir novos empreendimentos, a surgir empresas, a surgir shopping, e a casinha dela tá ali no meio. O que acontece? Os imobiliários de plantão olham aquela casinha ali como um potencial, né? Você está vivendo num lugar onde o perfil social já não é o mesmo seu. Antes você comprava pão na padaria do seu Manuel por 30 centavos. Agora o seu Manuel foi embora, abriu ali um bistrô, abriu ali, sei lá, uma outra padaria mais gourmet que está vendendo cada pão por R$ 2. Você consegue comprar aquele pão? Não consegue. A partir do momento que você não consegue viver ali, você vai ser obrigado a se mudar. É isso que acontece. A pessoa é chutada, que nem esse prédio aqui, ó. Chutada. Chega um cara lá, avalia o seu terreno, te dá tipo 100, e daí ele demole sua casa, onde morava 4 pessoas. Ele constrói um prédio que agora vai morar 200 pessoas, e ele vende cada apartamento por 1000 vezes mais do que ele comprou a sua casa. A gentrificação é a verdadeira expulsão dos pobres. Os pobres vão cada vez ficando mais longe do centro. A partir do momento que você mora num bairro e esse bairro vai começando a se desenvolver, se você não conseguir se desenvolver, você não vai conseguir mais pagar o imposto daquele lugar. Você não vai conseguir mais frequentar o comércio perto da sua casa. Você vai ser obrigado a se mudar. E daí gera um outro problema, que é o problema de periferização. É você indo cada vez mais longe do centro da sua cidade. Cada vez mais longe. Então, se você tem dinheiro, você consegue viver a sua cidade. Se você não tem, você é cada vez mais expulso, cada vez mais jogado para escanteio, ok? Bom, essa periferização de São Paulo acarreta vários outros problemas. O maior problema dela é o tempo de deslocamento, gente. Porque, tá bom, eu não consigo viver aqui. Essa parte amarela aqui é o chamado filé mignon de São Paulo. Tá bom? Então, se você vê que São Paulo tem os melhores shoppings, os melhores hospitais, as melhores faculdades, os melhores tudo, eles estão falando dessa região aqui em amarelo, tá bom? Não tá falando do resto, dos outros bairros. Aqui em cima nós temos o bairro de Perus, tá bom? Olha quão longe a gente está dessa região. Tudo bem, eu fui expulso do centro da cidade, vou morar na periferia. Mas se eu conseguisse tudo que eu preciso na periferia, não tem problema nenhum. Se eu tivesse emprego na periferia, se eu tivesse hospital de qualidade na periferia, se eu tivesse escola, faculdade, lazer na periferia, segurança, por que que eu ia pro centro? Eu ficava, morava na periferia de boas. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que as pessoas são expulsas para cada vez mais longe do centro e os grandes serviços e infraestrutura continuam no centro. Então as pessoas vão depender para sempre do centro da cidade. Elas moram lá longe, mas elas têm que voltar todo dia para o centro de São Paulo para trabalhar. No fim do dia, elas voltam para casa. No outro dia de madrugada, elas voltam para o centro de São Paulo. Isso acaba o quê? Causando diversos problemas crônicos para a sua população e para a rotina, né, da cidade de São Paulo. Tá bom? Quantas crianças que não deixam de conviver com seus pais, porque os pais levam 3 horas para chegar no emprego e 3 horas para voltar para casa, ok? Pensa nisso. É um problema crônico. Então aqui, ó, nós temos Perus. Se eu tivesse emprego aqui em Perus, por
que eu ia sair daqui? Se eu tivesse emprego, hospital. Mas se eu tenho algum desses problemas, tipo precisar trabalhar ou precisar de um hospital, eu não vou ficar em Perus, eu não consigo, eu não tenho isso aqui. Eu tenho que me deslocar para lá, para Barra Funda, Pinheiros, Moema, Itaim Bibi, Sé, para República, para Moca, para Morumbi, ok? Para esses lugares. É o mesmo que acontece para o cara que mora na cidade de Jardins, no Jardim Ângela. Ele não consegue viver sem depender dessa região aqui, em vermelho, que é o centro histórico, e em amarelo aqui, que é o centro expandido, que é o filé mignon da cidade de São Paulo. Isso gera o que nós chamamos de movimento pendular. Todo mundo da periferia, todos os dias da semana, no mesmo horário, saem para ir para o mesmo lugar. Todo mundo das periferias saem para ir para o centro. Todo mundo, no mesmo horário. Então o trem vai estar sempre cheio, o ônibus sempre lotado, o metrô sempre amarrotado, as avenidas sempre congestionadas, sempre, no mesmo sentido, no mesmo horário. Anoiteceu? Esse fluxo mudou. Vai estar todo mundo saindo do mesmo lugar e indo para a periferia. De novo, ônibus lotado, trem amarrotado, vias congestionadas. Esse movimento pendular traz muito gastos para a cidade de São Paulo. Quanto que a prefeitura não gasta com ônibus para trazer essas pessoas da periferia toda para o centro e para levar de novo para casa? Será que os governantes não veem que se a gente levar o emprego para a periferia, as pessoas não vão precisar se deslocar tanto, as pessoas não vão precisar usar tanto transporte público, as pessoas vão chegar no seu emprego mais descansada e vão produzir mais? Será que eles não percebem isso? É lógico que percebem, mas falta vontade de mudar, né? Então, marquem aí esse movimento pendular. É isso que a gente vê. Quantas vezes eu já não estive aqui nessa avenida, preso dentro de um ônibus, na via congestionada, e que eu olho pro outro lado, né, no outro sentido, e tá vazio. Tá vazio por quê? Porque o fluxo tá indo tudo de uma vez só para um lado. O outro lado tá super vazio. E acontece isso, estações lotadas, trens lotados, as pessoas sofrendo, enfim. Isso é para a vida inteira. Você acha que isso vai mudar algum dia? Em São Paulo? Infelizmente não. Esse é o cenário para sempre da cidade de São Paulo. Nenhuma pandemia consegue mudar isso, né? Quer dizer, mudou um pouco, né? Mas só gerou mais problemas. Então vamos treinar aí, bora praticar, ver se vocês entenderam aqui o que esse processo de urbanização nos causa até hoje, tá bom? Então vamos lá. O preço mais alto dos terrenos situados no centro da cidade é causado pela especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar altos aluguéis nos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas, expulsas mesmo, né, para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Assinale então aí a alternativa que indica o problema gerado por esse processo de periferização. Ou seja, das pessoas terem que morar cada vez mais longe do centro. Que problema que gera? A. A criação de condomínios fechados de moradia. B. Gera a decadência das áreas centrais de comércio popular. C. Gera a diminuição do adensamento das áreas periféricas. D. A ampliação do tempo de deslocamento diário das pessoas. Ou E. A contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. E aí, gente? Coloquem aí no chat qual que vocês acham que é a alternativa correta e qual o problemão que a periferização causa até hoje para as grandes cidades como São Paulo. E aí, gente? Vamos lá? Qual é a alternativa? É a alternativa D, ok? É a ampliação do tempo. É aquele movimento pendular que vai ficando cada vez mais longo, né? É a pessoa que mora cada vez mais longe do centro, cada vez mais longe do seu trabalho, cada vez mais longe da sua faculdade, cada vez mais longe do seu hospital, tá bom?
Não pode ser a A, porque essa periodização não cria condomínios fechados, não necessariamente. A decadência das áreas centrais não, porque as pessoas elas ainda dependem das áreas centrais, então não importa se as pessoas estão morando na periferia, as áreas centrais vão estar se desenvolvendo normalmente. A diminuição do adensamento não, é extremamente ao contrário. Não está diminuindo nada, está aumentando o adensamento nas periferias. A D está certa. A E, a contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura. Não está sendo contido. As pessoas estão indo morar nesses espaços sem infraestrutura, tá bom? Não existe contenção. Se existisse, não existia favelas, ok? Agora aí uma letra de uma música muito famosa. Eu não vou cantar porque vocês não são obrigados a sofrer. Analise a letra da música abaixo, Minha Alma, né? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois a paz sem vós, prestem bem, a paz sem vós não é paz, é medo. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você que está nessa prisão. Me abrace, me beije, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido pela paz que eu não quero seguir admitindo. Assinale a alternativa que indica o problema central destacado na letra da música. O problema central, qual é o problema ali que está sendo destacado nessa música? A formação da cidade informal das regiões metropolitanas. Ele está falando sobre a falta de infraestrutura básica nos subúrbios das metrópoles, do aprofundamento da pobreza nas grandes cidades brasileiras, está falando da violência criminal que atormenta os moradores dos grandes centros urbanos, ou a música está tratando sobre a gentrificação causada pelos condomínios? Qual é a certa aí, gente? Tá fácil. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. E aí, vocês estão em dúvida entre quais? Coloquem no chat aí o que vocês acham. É a letra D, ok? É a violência. Ele fala ali, ó, pois a paz sem vós não é paz, é medo. Às vezes você pensa que você está em paz, mas vai ver, você não está em paz. Você luta atrás dos seus direitos. Quando você está sendo incomodado, você vai tirar satisfação ou você fica quieto? Ou você acha, melhor ficar na minha? Porque às vezes você não está em paz, você apenas está com medo. E as pessoas acabam o quê? Se escondendo atrás de condomínios, de grades de condomínios. É isso, é a violência urbana, da qual o Estado não faz porcaria nenhuma e da qual a população continua sofrendo. Uma outra música aí, Saudosa Maloca. Olha, essa daí caiu num vestibulinho da ETEC em 2015. E pede pra gente ler esse trecho aí da Saudosa Maloca, escrita por Adoniran Barbosa. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pôde se lembrar. Veio os homens com as ferramentas. O dono mandou derrubar. A letra da música retrata um fenômeno urbano presente nas grandes cidades, que é a expansão das favelas, pois a intenção do poder público é aumentar esse tipo de moradia, ou seja, aumentar as favelas, oferecendo infraestrutura adequada nas periferias distantes do centro. B. Falta de moradias, pois as grandes cidades estão saturadas e não possuem imóveis disponíveis, seja para comprar, para alugar ou para financiar, ou seja, não tem casa suficiente. C. Ampliação dos cortiços, pois os vazios urbanos existentes no centro da cidade são utilizados pelo poder público para criar esse tipo de moradia, ou seja, para criar cortiço. D. A violência urbana, pois os governantes deixaram de investir na ampliação do número de policiais, fazendo explodir a criminalidade nas grandes cidades.
Ou E, a música trata da especulação mobiliária, pois alguns proprietários acumulam imóveis para utilizá-los futuramente, seja para construir ou para vender. E aí, gente? O que a saudosa maloca está questionando aí? Pensem só. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas. O dono mandou derrubar. O que ele quer dizer com isso? É a letra... Tananana, letra E, né? Ele está falando claramente aqui que é especulação imobiliária. Ou seja, ele tinha um barraquinho dele ali e a cidade foi crescendo tanto que os caras derrubou. Veio, comprou a preço de banana para construir um empreendimento que vai dar muito mais dinheiro. E esse cara não vai conseguir comprar uma outra casa no centro da cidade. Ele vai ter que o quê? Sumir para a periferia. Porque com aquele valor que ele conseguiu naquela compra ali, que ele foi obrigado a vender, ele não vai conseguir comprar em lugar nenhum, a não ser bem distante dali. Ok? E agora aí, mais uma da ETEC, tá bom? As migrações são movimentos de deslocamento temporário ou definitivo de pessoas de um lugar para o outro. Todos os dias, milhares de pessoas que moram em cidades vizinhas da cidade de São Paulo, não só de cidades vizinhas, mas de bairros distantes do centro, se deslocam para a capital para trabalhar ou estudar, voltando para casa no final da sua jornada. Esse deslocamento cotidiano é conhecido como migração o quê? Migração sazonal? Migração pendular? Migração permanente? Migração interregional? Ou migração de transumância? Essa está bem mais fácil, né? O que vocês acham? É a letra... Tá muito fácil. Letra B. É o movimento pendular, tá bom? Movimento pendular, migração pendular. É isso que acontece. A pessoa mora muito distante do serviço dela. Ela vai todo dia pro centro da cidade e volta todo dia pra casa dela. Ela não consegue morar perto do emprego, porque ela não tem condições para isso. Então vamos agora para a segunda parte da aula, onde a gente vai entender essas cidades, o nível dessas cidades, tá bom? Com a hierarquia urbana. Preparado, gente? É muita informação, eu sei, só que é bem facinho nessa aula, tá bom? Não é nada muito complexo, não. Porque a gente vive tudo isso que eu falei, a gente vive no dia a dia. Então, nada que eu falei aqui é muita novidade para alguém, né? A gente vive isso. Então tá. A gente vai falar aí, então, da menor formação urbana até a maior, tá bom? A vila, a gente vai começar pela vila. A vila é onde é um punhadinho de casa, tá bom? Geralmente as vilas têm um caráter mais de dormitório, né? Onde as pessoas só vão basicamente para dormir, né? Tem alguns comércios, né? A padaria do seu Manuel, a serralheria do seu Zé, sei lá, a papelaria da Dona Hilda, sabe? E é isso, né? É bem placatinho, pequenininho. E quando as pessoas precisam, por exemplo, fazer a compra do mês, ela não vai fazer a compra do mês na marcenaria do seu Daniel. Ela vai na marcenaria, ó, na mercearia do seu Daniel. Ela vai para uma cidade local, uma cidade maior, onde tem um mercado maior, tá bom? Se ela mora na vila e ela precisa, por exemplo, se consultar com o médico, possivelmente na vila ela não vai conseguir um médico, ela vai ter que ir no postinho da cidade local. Então a cidade local é uma cidade de pequeno porte, né? Que ela oferece alguns tipos de serviço, mas ainda assim ela não oferece todos. Se a pessoa que mora na cidade local
ou que vem para a cidade local, precisar, por exemplo, de um especialista, precisar de um passar num otorrinolaringologista, por exemplo, ela não vai conseguir na cidade local. Ela vai ter que se deslocar para um outro centro urbano, para um centro urbano maior, tá bom? Então a cidade local, ela só abastece as vilas ao entorno com serviços básicos, tá bom? Se eu preciso de algo, daí eu vou para o centro regional. Daí no centro regional, sim, eu tenho. Eu tenho um emprego, eu tenho serviço de qualidade, eu tenho escritórios, eu tenho shopping centers, eu tenho tudo que eu preciso. Não tudo que eu preciso, né? Mas o que eu preciso no meu cotidiano. Muitas pessoas moram na cidade local ou na vila e trabalham no centro regional. O centro regional, ele tem um potencial, né? Ele tem um potencial de influenciar as cidades locais ao seu entorno. Ok? Então, se eu precisar de alguma coisa, eu vou para o centro regional. Como, por exemplo, a cidade de Osasco. De Osasco não, de Caieiras, vai. Tá mais perto aqui da gente. O povo de Caieiras, muita gente mora em Caieiras, mas pouquíssimas trabalham em Caieiras. Por quê? Caieiras é uma cidade local. Elas vêm para São Paulo, que já tem um caráter mais de centro regional. Na verdade, São Paulo vai muito além disso, né? Ele não é só um centro regional. São Paulo é muito mais, a gente vai ver. Ok? Bom, mas o centro regional não é tão grande, né? O maior ainda é a metrópole. A metrópole, sim, é a cidade de grande porte. Ela é caracterizada por ter um poder de atração, de influência muito grande. Ela atrai pessoas do centro regional, da vila, da cidade local. Ela atrai pessoas de todos os cantos no seu entorno, tá bom? Para trabalhar ali. É aqui que eu vou ter a sede dos grandes escritórios, das grandes empresas. É aqui que eu vou ter os grandes museus, grandes eventos culturais e esportivos, tá bom? É na metrópole. E existem dois tipos de metrópole. As metrópoles regionais e as nacionais, tá bom? A metrópole regional é, por exemplo, a cidade de Curitiba. Essa daqui é uma foto de Curitiba, tá bom? Tem até aqui o Museu do Olho, né? Desenhado pelo Oscar Niemeyer. E a cidade de Curitiba é representada aqui nesse mapa de influência, né? Por essa mancha aqui em marrom, tá bom? Esse marrom mais claro. Então ela atinge uma influência no seu estado, né, no estado do Paraná e também um pouquinho nas regiões próximas à fronteira do Paraná. Já uma metrópole nacional como São Paulo, aqui representado por essa mancha em rosa, ela irradia uma influência no território inteiro. São Paulo tem importância no território inteiro, tá bom? A sua importância, ela extrapola os limites do estado, da região sudeste, ela vai lá para a Amazônia. Se você for viajar lá para a Amazônia, você vai estar lá numa rodovia lá e daí do nada você vai ver uma placa assim, São Paulo, a 3.000 quilômetros, tipo assim, você tipo, poxa, eu tô aqui na Mata Amazônica e tô vendo uma placa me indicando onde fica São Paulo, para você ver a importância da nossa cidade, ok? Cidades, então, como Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, são metrópoles regionais. Elas influenciam ali a região que elas estão. Cidades como São Paulo já é uma metrópole nacional. O Rio de Janeiro tem uma influência nacional, né? Só que é um pouco mais limitada. Tudo bem? Então agora a gente vai ver o que é uma região metropolitana. A região metropolitana é um aglomerado de cidades, né, que estão em torno de uma cidade principal, tudo bem? E esse aglomerado de cidades, elas dependem dessa cidade principal. Dependem para tudo, para comércio, para serviços, ok? Então essa daqui é a região metropolitana de São Paulo, vocês já devem ter visto esse mapa, né? Principalmente agora nos jornais que está passando aí toda hora sobre o coronavírus, né? Ah, região metropolitana, a região norte está na fase laranja e a região oeste passou para a fase amarela da quarentena, tipo assim, né? Ai, vou colocar aqui pra... Ok? Então é isso daqui. Todas essas cidades aqui, elas são geridas, influenciadas pela cidade principal, que é a cidade de São Paulo, tá bom? Se a cidade de São Paulo está indo bem, todas as cidades estão caminhando normalmente. Agora, se por alguma
motivo a cidade de São Paulo para, uma greve de metrô ou alguma coisa, as outras cidades param junto, ok? A cidade de São Paulo influencia demais essa região metropolitana. Não só a região metropolitana, mas o Brasil inteiro, como a gente acabou de ver, tá bom? Tanto que na sua bandeira, essa daqui é a bandeira da cidade de São Paulo, tem um lema aqui escrito em latim, onde diz, não do cor, do co. O que significa isso? Não sou conduzida, eu conduzo. Forte, né? Ou seja, eu não dependo de cidade nenhuma, todas dependem de mim. O que não necessariamente é verdade, mas a cidade de São Paulo tem uma importância muito maior do que todas essas no seu entorno, tá bom? Por exemplo, no dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, é só feriado em São Paulo. Mas as outras cidades também, apesar de não ser feriados, elas param. Por quê? Porque a pessoa que mora em Mogi das Cruzes, ela trabalha onde? Muitas vezes em São Paulo. Quem mora em Osasco, trabalha em São Paulo. Quem tem uma empresa em Cotia, depende de uma outra empresa que ela presta serviço que fica em São Paulo. Tá bom? Agora, se for o contrário, tipo, é feriado de Barueri, não interfere em nada na rotina de São Paulo, né? Feriado de Barueri. Muitas pessoas que moram em Barueri vão ter que trabalhar de qualquer jeito, porque elas trabalham em São Paulo. Elas moram em Barueri, mas trabalham em São Paulo, tá vendo? Então, São Paulo ela tem uma influência muito grande no seu entorno. E isso acontece, né? Vai vindo tanta gente morando, que as cidades vão crescendo, 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 e vão extrapolando seus limites. E acabam tendo esse processo aí de conurbação. Anotem essa palavrinha aí mágica, conurbação. É quando eu tenho uma cidade A, que cresce tanto, 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 e uma cidade B que cresce tanto, 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 uma em direção à outra, que chega uma hora que elas se encontram, que a malha urbana se encontra. E você não sabe se você mora na cidade A ou na cidade B. Essa foto satélite é a foto satélite da região metropolitana, tá bom? Dessa região aqui. Você consegue ver onde está a cidade de São Paulo? Onde que está Osasco aí? Caieiras, Mogi das Cruzes, Guarulhos? Você não consegue ver. Parece tudo isso uma cidade só. Mas não é. Eu tenho São Paulo, eu tenho aqui Guarulhos, Osasco, Barueri, São Caetano, né, Suzano, tá bom? Esses limites aqui não são respeitados. Não existe tipo, aqui você não pode ultrapassar porque aqui é minha cidade. Não. Acontece isso daqui. Eu moro em São Paulo, nesse prédio, eu atravesso a rua para comprar pão, tô no Taboão da Serra. Então todo dia eu vou comprar pão no Taboão da Serra. E eu estudo nessa escola aqui, no Embu. Então eu moro em São Paulo, vou comprar pão no Taboão e estudo no Embu. Eu sei disso. A pessoa está consciente que ela saiu de São Paulo e rodou duas cidades em 10 minutos? Não. Acaba virando tudo uma cidade só. Esse é o poder da região metropolitana. Acaba sendo uma coisa só. Tá bom? Megalópole. O que é uma megalópole? Megalópole é uma junção, então, de várias metrópoles, tá bom? A maior megalópole do mundo é a Boswash, nos Estados Unidos, que junta a metrópole, a região metropolitana de Boston, com a de Nova York, com a da Filadélfia, com a de Baltimore e com a de Washington. Elas foram crescendo tanto que houve esse processo de conurbação. Então a megalópole é a conurbação entre duas ou mais metrópoles, tá bom? No Brasil existe uma megalópole? Hein? O que vocês acham? Existe ou não existe uma megalópole? Geograficamente, se você perguntar para um geógrafo, ele vai falar não, não existe uma megalópole. Se você perguntar para um investidor, um empresário aí, um político, ele vai falar sim, existe. Existe a megalópole Rio-São Paulo. Tá vendo aqui nesse mapa? Tem o São Paulo e tem o Rio de Janeiro. Falam que isso daqui é uma megalópole, mas não é. São Paulo está grudado, está conurbado com a região metropolitana do Rio de Janeiro? Não está. Entre São Paulo e Rio de Janeiro tem várias outras cidadezinhas pequenininhas, sem quase nenhuma importância econômica. Não existe uma outra metrópole aqui no meio entre São Paulo e Rio de Janeiro que una essas duas cidades, ok? A definição de megalópole não é a conurbação entre duas metrópoles? Está conurbado, que nem está conurbado aqui da Boswash? Aqui eu não consigo ver onde acaba Nova York e começa Filadélfia. Aqui eu consigo ver claramente onde está São Paulo e onde está o Rio de Janeiro.
A urbanização de São Paulo cresceu muito mais pro lado de Campinas, tá vendo? Com Campinas, sim, a gente tem uma conurbação, né? Então, se um dia o Brasil tiver uma megalópole, a primeira megalópole não vai ser necessariamente Rio-São Paulo, vai ser mais um São Paulo-Campinas. Só não é ainda porque Campinas ainda não tem uma importância econômica tão grande. Se Campinas crescer muito a chegar num nível assim de São Paulo é difícil, mas chegar num nível assim Rio de Janeiro, daí a gente vai ter uma megalópole. Mas não no sentido Rio de Janeiro, no sentido do interior paulista. Tudo bem? A megacidade, o que é uma megacidade? Bom, megacidade é qualquer cidade que tenha mais de 10 milhões de habitantes, tá bom? Marquem aí. Megacidade, qualquer cidade que tenha mais de 10 milhões de habitantes. Seja essa cidade uma cidade desenvolvida ou não, seja de um país pobre ou não. Ela tem mais de 10 milhões de habitantes? É uma megacidade. O Brasil tem quantas megacidades? Uma, só São Paulo. Só São Paulo é megacidade, porque São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Rio de Janeiro ainda está com 6 milhões de habitantes. Rio de Janeiro tem a metade da população de São Paulo. Logo, está longe de ser uma megacidade, tá bom? Então, megacidade é qualquer uma que ultrapassou 10 milhões. Já uma cidade global, daí não. Aqui é para poucos, tá bom? Uma cidade global é conhecido também como uma metrópole mundial, tá bom? Ela funciona como uma grande massa de influência global, tudo bem? E elas são classificadas em 3 grupos. Tem as cidades globais alfa, que é Nova York, Paris, Tóquio, essas cidades que todo mundo conhece, que tem uma influência cultural, econômica muito grande. Tem as cidades beta, que é onde está São Paulo, né? Onde São Paulo se encontra, assim como Sydney, né? Que tem uma influência grande também, não chega a ser uma Nova York, mas tem uma influência muito grande. E tem as cidades globais gama, como Berlim, a capital da Alemanha, e Buenos Aires, a capital da Argentina. Tá bom? Ó, tá vendo? São Paulo é mais importante que a capital da Argentina, olha só. Mais importante, assim, em nível de influência, São Paulo é mais influente do que Berlim. Olha só, Berlim é muito mais desenvolvida e muito mais rica, mas São Paulo consegue ser muito mais influente. Tá bom? Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade global? Sim, é considerado uma cidade global, mas ela é do nível gama. Tá bom? Assim como Buenos Aires e Berlim. Então vamos para a nossa última questão aqui do dia. Vamos encerrar esse negócio com uma questão super fácil da VUNESP, tá bom? Onde diz que, segundo a hierarquia urbana, que a gente acabou de estudar, as cidades mais importantes de um país que comandam a rede urbana nacional, ou seja, a nível nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem ao quais? Quais que têm aí um nível de importância nacional? São as cidades, os centros regionais? São as cidades dormitórios? São as metrópoles nacionais? São as capitais regionais ou são as metrópoles regionais? Qual o nível aí de cidade que tem um nível de influência nível nacional? Nível de importância nível nacional? Centros regionais, cidades dormitórios, metrópoles nacionais, capitais regionais ou metrópoles regionais. Tá super fácil essa, né? Muito fácil. E aí, gente, respondem aí no chat. Tá super fácil, mega fácil. É claro que é as metrópoles nacionais, como São Paulo, que tem uma influência no seu território inteiro e até nível mundial, no caso de São Paulo, ok? Então é isso, gente. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal do Raízes, tudo bem? Depois que acabar as aulas, corram lá no Moodle. Se eu tiver disponibilizado já o questionário, se não tiver, me cobrem, tá bom? E é isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Se gostarem, manda um elogio aí nos comentários ou não, sei lá. Espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje, tá bom? Gostei muito de estar com vocês. Então é isso. Tchau!